Então, boa tarde. Vamos lá. Então, olha só, falando sobre os livros, certo? Então, na verdade, a gente vai usar diversos materiais. A gente vai usar livros, lista de exercícios, tem algumas notas de aulas minhas que estão meio desorganizadas, e vai usar inclusive vídeos também, beleza? Certo? Os vídeos, as notas de aula, todo esse material está na plataforma, tranquilo? E esse é o código de acesso. Como eu falei ontem, né, é importante lembrar que para ter acesso à plataforma vocês têm que ter uma conta Google, tem que ter uma conta Gmail, tranquilo? Então, quem não tem vai ter que criar uma conta Gmail só para isso. E aí vocês vão entrar na plataforma Google Classroom, vocês podem entrar tanto pelo navegador, quanto podem baixar o aplicativo para o celular, certo? E aí entra lá no Google Classroom, tem um lugar escrito entrar numa turma, uma coisa assim. Aí vocês clicam lá, ele vai pedir o código, aí vocês digitam esse código aqui e ele vai dar acesso direto a essa turma. Tranquilo? Beleza? Lá pra mim, né? Hã? Lá pra mim, né? Lá pra mim, né? Não, lá pra mim é outra turma. Ah, tá. Entendeu? Vocês vão entrar, vai aparecer. Aquele da disciplina do semestre passado. É outro. E aí que estão dentro também, mas é da mesma plataforma, mas é outro. Você só precisa digitar esse código e ele vai te direcionar automaticamente para essa turma. Tranquilo? Certo? Beleza? E nesse começo do curso que a gente vai falar de números, como eu falei, eu vou usar esse livro aqui, né? E quando a gente entrar a partir, quer dizer, números inteiros e naturais, inteiros e racionais. Quando a gente entrar em números reais, aí a gente vai... na verdade eu não sigo livro nenhum, né? Eu vou meio da minha cabeça. Mas eu coloquei lá 2 livros de análise de referência que são livros gratuitos. Esses não são piratas não, tá? São livros que são gratuitos em PDF mesmo. Que tem lá 2 livros, um é do Cássio Neri, do Marco Aurélio Cabral, que são colegas aqui da UFRJ, e o outro é da Lara Alcock, que é uma autora inglesa, que ela fala, a proposta dela mesmo falar de análise de um ponto de vista da educação matemática. Ela é uma autora de educação matemática e escreveu um livro de análise. Então esses livros estão lá. Se vocês quiserem pegar qualquer outro livro de análise como referência, também pode, beleza? Eu vou seguindo aquela trajetória que eu falei ontem, mas não vou me basear, assim, não vou seguir o caminho por nenhum livro especificamente, beleza? É o livro de referência para estudar, tá? E como eu falei, tem algumas notas de aula, tem uma nota de aula sobre infinito, tem uma nota de aula sobre derivadas, que aí vai ser mais próximo do que eu vou seguir, e algumas listas de exercícios. Tranquilo? Certo? E vai estar tudo lá na plataforma, tá? A aula de ontem já está lá, já está no YouTube, já está lá. Naquela combinação que nós fizemos, a aula vai ficar privada não listada, durante uma semana. Depois, se ninguém pedir para cortar nenhuma parte, aí a aula vai ficar pública. Então, no caso, ela entrou, vamos dizer que ela entrou no ar hoje. Quinta-feira que vem eu vou botar ela pública, tá? Vai ser sempre assim. Tá beleza? Certo? E com relação ao que a gente estava falando, o vídeo não está... Quem vê o vídeo não está pegando a parte escrita, não dá para ver o que está escrito. Tranquilo? Então, o que a gente pode fazer, que a gente já fez isso nas outras vezes, é alguém tirar foto do quadro. E aí subir lá para a plataforma, a gente cria uma pasta e vai botando as fotos para quem quiser ver depois, entendeu? Certo? Aí alguém pode ficar com essa incumbência, responsável de tirar foto, beleza? Tá? Bom, mas hoje, então agora, alguma dúvida? Tá. E hoje, vamos começar, né, falar na matéria sobre números, sobre o conceito de número, né, digamos assim. E, como eu falei também na aula de ontem,
embora esse curso seja, essa disciplina seja uma disciplina de análise real, né, eu vou falar de toda a construção dos conjuntos numéricos, tranquilo? Certo? Então, a gente vai fazer um percurso agora, passando dos conjuntos numéricos, né, na verdade, na ordem como eles estão organizados na matemática contemporânea atualmente, que não é a mesma ordem histórica, certo? Mas a gente vai optar por fazer o caminho a partir dessa ordem, naturais, inteiros, racionais e reais, mas também dando umas problematizadas nessa ordem, que vocês vão ver ao longo do caminho, beleza? Tranquilo? Sempre pensando naquela coisa que eu falei ontem, a matemática contemporânea, do jeito que ela está constituída, não é a única forma de pensar nessas ideias, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, para isso, uma possível forma da gente começar a falar sobre essas ideias numéricas, né, e uma forma de organizar essa discussão de forma que nós percorramos esse caminho desde os números naturais até os números reais, né, certo? E assim, por que eu quero percorrer esse caminho inteiro? Por que eu não vou direto para números reais, como acontece que foi um pouco aquilo que eu falei ontem, como acontece nos cursos usuais de análise, né? Nos cursos usuais de análise tem em geral se fala, R é um corpo ordenado completo como axioma, tranquilo? Certo? E vamos em frente, tá? O que eu quero fazer aqui, né, o que eu defendo que deve ser feito num curso de análise real, voltado para os saberes profissionais docentes em matemática, é exatamente o contrário disso, certo? Eu quero me aprofundar muito nessa ideia de número real, né? Ou seja, o que é o conceito de número real na nossa matemática contemporânea. Para que esse aprofundamento seja possível, eu acho que a gente precisa contrastar essa ideia de número real com essas outras ideias numéricas. Tranquilo? Então, o que é número real e por que o conceito de número real é necessário na matemática contemporânea, de que problemas ele dá conta. Então, para que isso ganhe sentido, a gente precisa recuperar esse caminho, tranquilo? Sendo que esse caminho, então, a gente vai discutir as ideias e discutir as construções formais também. Então, a gente vai passar a construção formal de números naturais com axiomas de Peano, tranquilo? Que é a construção padrão na matemática contemporânea. Depois vai passar pela construção de inteiros racionais com classes de equivalência e chegar na construção dos reais por meio da ideia de completude, e a gente vai fazer toda uma discussão nesse momento do que é completude. Tranquilo? Beleza? A gente vai fazer esse percurso, mas também é importante dizer que não é assim, que cada uma dessas construções eu não vou fazer todos os detalhes. O mais importante, que é tipo assim, sempre você define número inteiro. Aí você tem que provar, que definir as operações, provar que é comutativa, associativa, tananã, tananã. A gente não vai fazer todas essas demonstrações, tranquilo? Porque eu acho que, inclusive, ficar fazendo todas as demonstrações atrapalha o foco, porque o foco não deve ser esse. O foco deve ser entender por que o caminho é dessa forma, certo? E por que as demonstrações são necessárias dentro dessa lógica que estrutura a matemática contemporânea. Tranquilo? Certo? Então, ficar fazendo todas as demonstrações, eu acho que, inclusive, desvia esse foco. Tá legal? Beleza? Bom, algum comentário? Certo? Eu acho esse, inclusive, um grande problema da maneira, que tem a ver com aquilo que eu falei ontem, da maneira que a matemática é, em geral, ensinada na universidade, certo? É como se fosse assim, muitas vezes é dado um foco homogêneo, que não discute que ideias são mais centrais do que as outras para a construção daquele conceito. Dá tudo como se fosse uma coisa plana, como se fosse uma coisa só.
Tranquilo? Um teorema que é central para a teoria tem o mesmo destaque de um corolário ou de um lema que é mais secundário, digamos assim, dentro de uma certa estrutura. Tranquilo? Beleza? Com isso a gente muitas vezes não cria uma ideia crítica para uma determinada teoria. Tá legal? Certo? Mas eu vou falar mais disso ao longo do percurso. Então, para começar esse caminho, como eu estava dizendo, uma forma de estruturar esse caminho é por meio de duas ideias básicas. Essa não é a única forma de estruturar esse caminho, mas é uma forma possível. E é a forma que nós optamos quando escrevemos esse livro, tá? De estruturar as ideias para chegar nas construções e nos conceitos contemporâneos de cada conceito numérico. Tranquilo? Certo? Então, para começar isso, também quando eu comecei a falar ontem, a gente pensa de qual é a primeira ideia que a gente, na escola mesmo, no ensino fundamental 1 da educação infantil, qual é a primeira ideia que é precursora das primeiras ideias numéricas? Você começa a falar de número na escola por onde? Contagem, foi o que eu falei ontem. Tranquilo? Certo? Então a gente vai começar com uma ideia de quanto pagar isso? Pode? Não, está prejudicando a estética do quadro. Tá. Então, a gente vai começar a pensar numa ideia de contagem. Certo? Beleza? E essa ideia de contagem vai nos levar, vamos dizer assim, a que classe, a que tipo de número? Quais são os números que dão conta dos problemas de contagem? Naturais, a princípio. Tranquilo? Certo? Depois a gente vai desdobrar essa ideia em outra ideia que vai nos levar a outras concepções numéricas. Certo? Então qual é essa outra ideia que nos leva, por exemplo, racionais? Medida. Tranquilo? Certo? Então uma coisa que eu quero falar daqui a pouco é basicamente qual é a diferença conceitual entre contagem e medida. A gente já vai falar disso. Tá legal? Mas, antes disso, como é que essa ideia de contagem leva à ideia de número natural, certo? Aqui é importante entender que nessa passagem de contagem para número natural, certo? A gente tem o que a gente pode chamar de um passo de abstração, tá legal? Certo? A gente pode pensar que num certo sentido, e eu quero depois dar uma precisão maior a esses sentidos, mas num certo sentido a ideia de contagem é uma ideia mais concreta e a ideia de número natural é uma ideia mais abstrata, tá certo? Agora, quando eu falo que a ideia de número natural é uma abstração da ideia de contagem, eu estou usando o termo abstração com um sentido preciso, tá? Na verdade, o termo é uma coisa que é muito falada. A matemática é abstrata, né? Esse termo abstrato ele é frequentemente usado para qualificar a nossa matemática. Matemática é uma coisa abstrata, tranquilo? Mas, na verdade, o termo abstrato em matemática ele tem um sentido mais preciso, tá? Então, o que vocês acham que quer dizer quando você fala essa ideia é uma ideia abstrata? O que vocês acham que quer dizer isso? Ou nesse contexto mesmo, o número natural é uma abstração da ideia de contagem. O que quer dizer abstrair nesse sentido? Só existe a função das ideias? Não é. Até leva isso. Isso é uma consequência, tipo como se fosse uma consequência. Hã? Também, pode ser, mas isso que vocês estão falando são meio consequências do que eu quero dizer, eu acho. O que eu quero dizer assim, precisamente nesse contexto, abstrair quer dizer desconsiderar, quer dizer deixar de levar alguma coisa em consideração. Tá legal? Beleza? Essa parte tem no livro, tá? Deixar o que é abstrair, tem uma parte aí que fala nisso.
Então, abstrair nesse sentido seria deixar de levar alguma coisa em consideração. Beleza? E no caso, o que eu estou dizendo que a gente está deixando de levar em consideração aqui? Quando a gente passa da ideia de contagem para a ideia de número, o que é que a gente está deixando de levar em consideração? Tranquilo? Então, para isso, já vou assim, fazer um pouquinho mais de suspense, tá legal? Mas para isso, vou contar uma história antes, tá? Para situar essa pergunta. Na verdade, essa história que eu vou contar é uma história bastante batida, que é uma história que está na maioria dos livros quando fala disso. E a moral dessa história é que para contar, você não precisa de número. Tranquilo? Certo? Beleza? O que eu quero dizer com contar? Quando eu digo que para contar você não precisa de número, o sentido que eu estou atribuindo à ideia de contagem é uma ideia de comparação, basicamente. Tranquilo? Certo? Eu quero comparar duas quantidades, por exemplo. Eu quero dizer se duas quantidades são iguais em algum sentido ou se uma é maior do que a outra. Então, por contagem, eu estou entendendo isso. E para fazer essa ação, você não precisa da ideia de número. Tranquilo? Então, a historinha que tem na maioria dos livros para representar isso é a famosa história do pastor de ovelhas da pré-história. Tranquilo? Que eu vou contar, mas vamos problematizar também. Por que é pré-história, entendeu? Também não sei por que é ovelha, parece sempre ovelha que aparece, poderia ser outro bicho. Mas sempre é contado como pastor de ovelhas. Então qual é essa história do Fala? E há um relato em alguns livros de história da matemática que o osso, que é chamado Xango, ele foi encontrado no centro da África. Então essa imagem que se constrói do pastor branco, do olho claro... Isso mesmo, isso aí. Não, acaba de falar. Não, essa problematizada mesmo que eu quero dar, que é aquela representação que a gente falou ontem, né? Assim, aquela ideia que a gente falou ontem, né? As representações são sempre brancas, europeias, etc. Tá? Isso é uma coisa que é uma perspectiva importante para a nossa discussão, que é a construção do conhecimento matemático não é desprovido de política, ou seja, não é à toa que é essa representação que aparece na maioria dos livros. Tranquilo? Bom, mas qual é a ideia dessa representação? Certo? Dessa representação não, dessa historinha. Qual é o método que esse pastor usa para contar? Quando é pastor, a gente imagina uma coisa nos Alpes suíços, né? Assim, quando é o pastor de ovelhas. Tá? Mas qual é o método que esse pastor de ovelhas usa para controlar, vamos dizer assim, a quantidade de cabeças de ovelha no seu rebanho? Que ele leva o rebanho para pastar e para cada ovelha que sai, ele pega uma pedrinha e põe em um saco, por exemplo. Aí ele vai botando, beleza? E quando as ovelhas voltam, para cada ovelha que entra, ele joga uma pedrinha fora. Tá? Então, com isso, ele sabe se, ao levar as ovelhas para pastar, voltou a mesma quantidade, se nenhuma ovelha se desgarrou ou se nenhuma ovelha se agregou ao bando. Ele consegue, nesse sentido, comparar as quantidades. Então, isso é um procedimento de contagem no sentido que eu estou falando, tá beleza? Certo? Tá? Agora, por que eu estou dizendo que para fazer isso, ele não precisa usar uma ideia de número? Tá? Porque para fazer isso, ele pode fazer isso sem saber que tem 137 ovelhas. Tranquilo? Beleza? Ele não precisa conhecer números para fazer isso. Tá claro? Beleza? Então, nesse sentido que o conceito de número na nossa matemática contemporânea ele é abstrato. E esse processo de abstração significa desconsiderar. E o que está sendo desconsiderado? A natureza das coisas que estão sendo contadas. Ou seja, que coisas são essas? Tranquilo? Então, na nossa ideia contemporânea de número natural, e nas outras também a gente vai ver isso, ele é abstrato nesse sentido, certo?
Ele é abstrato porque o número 5, o objeto matemático abstrato 5 é o mesmo, ou seja, ou pelo menos ele é construído como se fosse o mesmo objeto matemático que é usado para contar 5 cadeiras e 5 pessoas. É o mesmo 5, ou 5 litros de leite, por exemplo. É o mesmo 5, concorda? É o mesmo objeto matemático 5. Então, nesse sentido que ele é abstrato, ele não depende da natureza daquilo que está sendo contado. Tá legal? Beleza? Então, o que é o número 5? O número 5 é uma qualidade do conjunto, vamos dizer, nem é bom usar essa palavra, porque não chegamos em conjunto ainda. Mas do grupo, sei lá, uma palavra qualquer, grupo também, vocês diriam, porque grupo também é uma coisa em matemática, mas enfim, coleção, sei lá. Beleza? Do coletivo, que é uma palavra bacana, das 5 cadeiras e do coletivo das 5 pessoas, beleza? Então o número 5 é uma qualidade que esses coletivos têm em comum, né? Beleza? Mas o número 5 não é nem as 5 cadeiras, nem as 5 pessoas. Tá beleza? Tá certo? Isso. Então, nesse sentido que ele é abstrato. A definição de cardinalidade de Cantor, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Daqui a pouco, não hoje, mas já, quando a gente falar de infinito, né? A gente vai falar de cardinalidade, e a definição de cardinalidade começa com a ideia de quantidade de elementos no conjunto, né? Então, o que o Cantor define como cardinalidade? Ele fala, a cardinalidade de um conjunto é o que sobra desse conjunto quando se abstraem a ordem e a natureza dos seus elementos. Beleza? Certo? Então, você olha para um conjunto, você abstrai, ou seja, você desconsidera a ordem, como aqueles elementos são organizados, digamos assim, e a natureza, que elementos são eles. Então, quando você esquece isso, o que sobra daquele conjunto é o número de elementos, certo? Beleza? Então, essa é a nossa ideia contemporânea de cardinalidade. Fala. Essa ideia é uma ideia que ainda não chegou nas séries iniciais. Sim. Porque lá nas séries iniciais, a criança ela aprende a contar, mas oralizando. Sim. Ela não tem essa noção do que realmente vem a ser o conceito de número. Ela simplesmente fala nomes, né? E segue lá. Ela decora 0, 1, 2, vai até 10, depois vai até 20. Então, assim, ela faz uma decoreba. E isso aí é uma coisa que vem prejudicar o aprendizado dela em matemática futuramente. Em questão de algarismo, posição, né? Posição, valor posicional do algarismo no número, a diferença de algarismo com número, e aí ela faz. Ou seja, o aluno fundamental 1, ele pode saber recitar as palavras números, né? Porque a palavra número, assim, o número é um rótulo que você dá para essa quantidade, né? Assim, e sem produzir nenhum significado para aquilo. Né? Karen, tem algo a dizer? No infantil, fundamental não. Não é brincadeira, tá vendo? No infantil, acho que rola essa temporada até mesmo por conta da família, que ensina, quantos aninhos está fazendo? Os dedinhos, acho que no infantil isso acontece. Mas isso é uma Mas coisa... para primeiro ano, segundo ano em diante, eu acho já que tem. não, eu acho que eles já têm uma consciência maior, até mesmo de organização do sistema de educação. Mas é uma coisa que o professor que leciona aí tem que estar atento, né? Sim. A isso. Mais alguém aqui dá aula fundamental 1? Mas eu tenho uma filha da educação infantil, terceiro período. E eu dou, né, como mãe, como professora. E ela já faz contagem. Ela ainda não chegou a contar no 10, contar objeto. Isso é o exercício que ela tem. Tem contar e dizer quantos tem ali, se acertar bem, se errar bem também. Na atividade. Vou trazer para você ver. Você já trabalhou com educação infantil? Mas não é, né? Contagem na educação infantil, não é isso, cara? Não, trabalho espontâneo. Trabalho, né? Eu acho que não na é época só que a gente estudou que era assim. Hoje em dia não é mais não. Na época que a gente estudou que era assim. Como? Não tinha noção da quantidade. Decorava a sequência. Óbvio, a sequência numérica, sem entender o processo de E eu composição. já vi, tem todo o trabalho com quantidade, bem concreto, inclusive, os diversos materiais. Eu sempre vi tudo bem
protocolos de educação infantil que muitas vezes partem muito rápido para o papel, para a escrita, para a anotação e às vezes a criança ainda não está acompanhando, às vezes ela ainda está naquela fase mais concreta. Aí é que eu acho que dá uma diferença. Eu acho que tem muito uma questão na educação infantil, no Fundamental 1, principalmente na educação infantil do professor, meio assim, ter uma, até dos pais, ter uma pressão para ficar adiantando as coisas. Então, tipo assim, na educação infantil, a ideia é muito mais do que vem do aluno, que é um objetivo a priori, né? Você chegar, o aluno com tal idade tem que saber contar até 100, sei lá. Eu atrasei minha filha por causa disso. Porque eu estava muito... Não, porque eu acho que adiantam tanto. Eu falei assim, eu já vou atrasar. Boa, exatamente. Enfim. Mas aqui, bom, mais alguma pergunta sobre isso? Essa ideia? Tá. Deixa eu ver o que eu ia falar. Sim. Então, mais uma vez, eu quero meio que provocar um pouco essa discussão o tempo todo, que é a gente tentar pensar nesses conceitos matemáticos de uma perspectiva decolonial, no seguinte sentido. Não pensar numa perspectiva de que uma coisa é mais avançada do que a outra necessariamente. Tá? Isso não significa que a gente vai se aprofundar menos na matemática. Depois compartilha. A gente vai se aprofundar menos na matemática contemporânea, certo? Mas a gente também não vai considerar as outras formas de quantificar o mundo de outros povos como uma versão mais atrasada da nossa matemática, tranquilo? Então, na nossa matemática, a gente tem uma ideia abstrata de número, que a gente usa, como eu falei, usa os mesmos números para contar qualquer coisa. Outras culturas, no passado, e mesmo culturas contemporâneas, Não, estou pensando nos indígenas. Exatamente, isso. Culturas contemporâneas não têm uma ideia abstrata de número, né? Assim, de que, nesse sentido, de que não usam as mesmas palavras, números, digamos assim, para contar qualquer coisa. Tranquilo? Tipo assim, eu não sei, talvez o Lúcio saiba até algum caso melhor do que eu, não sei. Eles vão, muitos, a partir do, sei lá, do Chicunas, do quadro. A partir do 4 são muitos. Então eu tenho... eu não sei se eles chegam a contar, a fazer essa... Como que fala? Essa comparação com o 1, o 2 e o 3 e o 4. Mas eu sei que é como se tivesse, pelo menos a tradução é só até o 4. A partir do 4 são muitos. Exatamente. Não tem essa... Então, mas isso aí na verdade já é outra coisa que eu estou falando. É a não limitação, né? A contagem até o infinito, certo? Mas há culturas que não usam as mesmas palavras, aí eu não sei exemplificar, mas que não usam a mesma palavra para contar pessoas e árvores, por exemplo. Entendeu? Mas isso, tipo assim, por exemplo, na Mesopotâmia, alguns sistemas numéricos eram assim, não eram os mesmos números que eram usados para contar qualquer coisa. Tranquilo? Certo? Isso que ele está falando é outra característica. O nosso sistema numérico, nossa ideia de número, se caracteriza por ser não limitada. Né? Assim, você pode contar, você pode rotular quantidades tão grandes quanto você quiser, digamos assim. Nem todas as culturas são assim. Então, o exercício que eu propus ontem, da gente pensar não dicotomicamente, por um lado, a gente não vai deixar de se aprofundar nessas ideias numéricas da nossa cultura contemporânea e não vai pensar nessas outras ideias de quantificação como versões mais atrasadas dessa ideia. Tranquilo? Esse exercício consiste em fazer o seguinte: se a gente está pensando na perspectiva de uma ideia numérica que não conta todas as coisas usando as mesmas palavras, números, que outros sentidos a gente pode produzir para as coisas, certo? Ou seja, ele não unifica todas as quantidades de objetos com um objeto abstrato só, tranquilo? Certamente,
essa forma de pensar nos possibilita ter ideias que a nossa forma de pensar inibe. Tranquilo? Tá? Então é desconstruir essa ideia de progresso como uma coisa que é associada a uma ideia de evolução. Tranquilo? Certo? Então, as nossas ideias numéricas, nós não vamos pensar nelas como versões mais avançadas das ideias numéricas que não têm essas características. Tá legal? Beleza? Então pensem sobre isso. Assim, depois eu vou perguntar na prova. Hã? Pensando no exemplo. Isso. Acho que é legal até pesquisar exemplos como esses. Tranquilo? Certo? A gente tem uma ideia assim, da ciência associada ao progresso, do progresso associado ao bem social. Digamos assim, é essa a ideia que a gente tem que desconstruir. O que não significa atacar a ciência, muito pelo contrário. Tá? Mas ao contrário, é tirar a ciência de um pedestal no qual ela assume uma posição que é quase como se fosse uma religião. Entendeu? Beleza? Certo? Isso, eu acho que eu estou falando que isso é uma defesa da ciência pelo seguinte motivo. Que eu acho que quando a gente coloca a ciência num lugar de religião, o que eu quero dizer com isso? Que a gente apresenta, é aquilo que eu falei ontem de uma apresentação problematizada. A gente apresenta os fatos científicos sem uma construção, como a gente joga as coisas como se elas fossem verdades dogmáticas. Tipo assim, isso aqui é isso, esse teorema é isso, essa fórmula é isso, certo? O que isso provoca, eu acho? Que os fatos matemáticos e científicos deixam de ter sentido para os alunos na escola básica. Quando uma coisa não tem sentido, né, certo? Porque quando você pensa, isso aqui é isso porque é, e pronto, beleza? Que é muitas vezes quando a matemática é ensinada, tanto na educação básica quanto na educação superior, né, é uma imposição, isso aqui é isso porque é. Então, quando uma coisa deixa de ter sentido, a consequência disso é que qualquer coisa pode fazer sentido. Tranquilo? Então, por isso que terra plana é tão aceitável quanto a Terra gira em torno do Sol. Porque eu acho que os fatos científicos são apresentados de uma maneira tão opressiva que tanto faz. Tipo assim, Darwin ou criacionismo, tudo tem o mesmo lugar. Então, tirar a ciência, problematizar a ciência, tirar a ciência desse pedestal de religião é uma forma de defender o pensamento científico contemporâneo. Né? Essa que eu acho que é bem importante. Porque acaba segregando, né? A ciência acaba segregando aqueles que compreendem. E quem não compreende fica de fora e acaba construindo o seu próprio senso comum, o senso comum, e acreditando nisso. Então, o senso comum faz tanto sentido quanto a ciência. E às vezes ele é mais acolhedor que a ciência. Então, eu acho que esse fenômeno de tanta gente acreditando em terra plana tem a ver com isso. Né? E isso é fundamental para a nossa discussão aqui. Né? Porque isso é central para a nossa discussão aqui, porque a gente está discutindo conhecimento matemático relevante para a atividade de ensinar matemática. Então essa discussão é tão central quanto propriedade do Supremo. Tá? Portanto, vai cair na prova. Maneira de provocar. Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu ver. Então aqui, só resumindo, a gente já falou de duas características, né? A ideia da gente ter um conceito matemático abstrato, né? Que você conta a mesma coisa e que outros povos não tinham, e de ter de contagem ao infinito, que você permite contar números tão grandes quanto se quer. Então um exercício é pensar em outras ideias numéricas e que inspirações essas outras ideias numéricas podem nos dar, tá? Para casa, esse exercício. Para botar no portfólio também, se alguém tiver alguma reflexão sobre isso. Tranquilo? Beleza? Bom, eu vou fazer rapidamente meio que um panorama geral, tranquilo? Esse diagrama que eu vou desenhar aqui está desenhado no livro, e eu vou fazer uma passagem panorâmica nesse diagrama, depois a gente vai voltar a ele nas próximas aulas, se aprofundando em aspectos específicos. Tá? Bom, então,
o próximo passo, vamos dizer assim, seria passar da ideia de contagem para uma ideia de medida. Tá legal? Certo? E o que distingue a ideia de contagem da ideia de medida? Tranquilo? Tem um conceito, sei lá, uma noção chave que distingue contagem de medida, tá? Que é assim, para pensar nisso, quando a gente usa a palavra, por exemplo, eu vou medir o comprimento dessa sala. Quanto vocês acham que tem comprimento dessa sala? Fala aí, chuta, qualquer número. 2 metros? Não. Qual é isso? 6 metros. Quanto? Quê? 6. Alguém tem outra? 6 e 8. Roberto. Eu tô tentando pensar quanto é que é o tamanho de um negócio desse. Então você ia falar 6 acho que o 4 tem 2. 6,49. Ótimo, tá bom. 6,49. Eu queria que alguém falasse alguma coisa assim. 6,49. Então, quando a gente mede, o que a gente pode fazer que a gente não faz quando a gente conta? Subdividir a unidade, exatamente. Tá? Então, a diferença aqui, né, vamos dizer, como eu falei, isso não é a única maneira possível de organizar essas ideias, é uma maneira possível, tá? Então, a diferença aqui está na ideia de unidade, tranquilo? Certo? Aqui, a gente vai trabalhar com uma ideia de unidade, que eu vou chamar de atômica, tranquilo? Que eu poderia usar a palavra indivisível, eu uso atômica só porque é mais chique, tá? Não tem nada a ver com bomba atômica, é atômica no sentido da origem da palavra atômica, uma coisa que não pode ser subdividida. E aqui a gente vai trabalhar com uma ideia de unidade divisível. Tranquilo? Beleza, Laura? Vou fazer uma pergunta que me fizeram. Se não for agora, a resposta pode ser depois, não tem problema. Quando a gente pensa na reta real, vamos pensar no 2. Quando eu digo que quando eu tenho o número 2 na reta real, eu digo que a distância do zero, da origem, até aquele ponto é de 2 unidades. E a reta real, ela compreende também números que são irracionais. E aí um aluno me perguntou assim, quando eu coloco raiz de 3, o raiz de 3 é o número que a parte decimal é infinita. Então como é que eu posso garantir que do 0 até o raiz de 3 tem uma medida, sendo que o próprio raiz de 3 não tem um valor finito? Tá, então vamos chegar nisso já. Ótima pergunta. Tranquilo? Vou voltar isso daqui a 10 minutos. Guardem essa pergunta, tá? Que exatamente tem a ver onde a gente quer chegar. Vai chegar lá já com a ideia de medida. Essa pergunta aí... Chega e marca o raiz de 3. Essa pergunta, essa discussão... É de ensino médio. Sim. Mas é uma discussão chave pra gente. E ela tem a ver com, vamos dizer assim, a dificuldade de ensinar número real na educação básica. Tranquilo? E já a gente vai falar muito sobre isso. Então, beleza? Certo? Número real é uma ideia super difícil, né? Uma ideia super sofisticada. E muitas vezes no ensino médio é fundamental, né? Que começa a falar de número irracional do 7º, 8º ano. Então, muitas vezes a ideia de número real é lidada burocraticamente, né? Porque número real tem até aquele negócio de não sei o que lá com radicais. Cálculo com radicais, sabe como é que é o nome disso? Adiciação. Não, que aí põe, tipo, simplifique, aí tem raiz de 2 mais não sei o que, as pessoas estão fazendo. Não é só racionalização não, é tipo, ficar raiz de 20 mais raiz de 50. lidando algebricamente. A racionalização está dentro disso que eu estou falando. Operações com radicais, aí fica viajando naquele negócio, entendeu? Quer dizer, a ideia de número racional vira uma coisa procedimental, número irracional vira uma coisa procedimental, né? Assim, e não é incomum que os alunos não distinguam, por exemplo, raiz quinta de 2 de uma expressão algébrica.
envolvendo x, aquilo é um símbolo lá qualquer, algébrico, né, que não representa um número, né? Então, esse é um problema. O outro problema é dos números transcendentes, que não tem representação por radicais. A gente vai falar de tudo isso, tá? Certo? Mas enfim, continuando aqui. A ideia de medida, tranquilo? Então, na ideia de medida, a gente, como eu falei, a gente vai permitir subdividir a unidade, tranquilo? Como uma primeira consequência disso, que daqui a pouco, quando a gente começar a falar sobre operações com números, números racionais, uma primeira consequência disso é que quando a gente fala de medida, a gente não tem uma unidade preferencial a priori, digamos assim, tranquilo? Quando a gente fala de contagem, a gente tem, porque como a gente não pode subdividir, a gente tem a menor coisa possível, tranquilo? Essa menor coisa possível é o 1, certo? O 1, naturalmente, é uma unidade privilegiada. A gente poderia contar de 2 em 2 também, beleza? Certo? Inclusive tem etnias indígenas que contam de 2 em 2. A gente poderia contar de 2 em 2, mas existe uma menor coisa, que é a unidade, né? Certo? Quando a gente fala de medida, não existe uma unidade privilegiada, né? Não existe uma unidade dada a priori. Tranquilo? A gente sempre pode subdividir mais a unidade, certo? Laudo. Mas aí quando você fala que você está contando de 2 em 2, você está contando com o seu olhar de que existe uma unidade menor, né? Se eles sabem que eles estão contando um par, para eles a unidade é o par, não é que tem 2, ali é o par. Exatamente. O que existe é o par. Nós estamos olhando com o nosso olhar de novo sobre eles. Exatamente, é isso mesmo. Né? Nessas culturas o que existe é o par, certo? Mas eu estava pensando assim, na nossa, pra gente, a gente pode pegar coisas e contamos de 2 em 2 também, certo? Mas existe uma unidade privilegiada a priori que é o 1. Agora, quando a gente fala de medida, não tem essa unidade privilegiada, tá certo? Beleza? Então, por exemplo, aqui a gente já vai falar, tem um passo de abstração também. Nesse passo de abstração, qual é a ideia que permite esse passo de abstração? Qual é a ideia que o pastor de ovelhas usou a ideia básica que o pastor de ovelhas usou quando ele disse que tinha a mesma quantidade de elementos no rebanho e no saquinho de pedras, né? Qual foi? Uma associação que? Unívoca, né? Uma associação 1 a 1, certo? Que é a mesma ideia, né? Eu vou escrever a associação 1 a 1. Uma ideia de correspondência 1 a 1. Tá tranquilo? Certo? Uma ideia de correspondência 1 a 1 que nos permite dizer que tem a mesma quantidade de ovelhas ou um saquinho de pedras. Tranquilo? Beleza? Só que, quando a gente faz isso, no caso da contagem, por exemplo, eu vou desenhar aqui um coletivo com 5 bolinhas e um com 5 estrelinhas. Na verdade, eu falei errado o que eu queria falar. Esquece, essa apaga. Um coletivo com bolinhas e um coletivo com estrelinhas. Primeiro, como é que eu sei que eles têm a mesma quantidade, baseado naquela ideia ali? Porque eu posso fazer uma correspondência 1 a 1 com eles. Ou seja, cada um desses daqui eu posso ligar com um do outro lado, de tal forma que não sobre ninguém em nenhum dos dois lados. Essa ideia de correspondência 1 a 1 é uma ideia que fundamenta esse método usado pelo pastor de ovelhas na pré-história e também fundamenta a nossa definição contemporânea de função objetiva, sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco também. Tranquilo?
falar de funções. Beleza? Certo? Então, assim a gente sabe que esses dois caras têm, esses dois coletivos têm a mesma quantidade de elementos. Beleza? Tranquilo? Agora, se eu desenhar um segmento, vou desenhar um segmento aqui e um segmento aqui. Faz de conta que esses segmentos são do mesmo tamanho. Dá para acreditar? Razoavelmente do mesmo tamanho. Como é que eu posso saber que eles são do mesmo tamanho, por exemplo? Eu posso, como os gregos faziam, né? Por translação. Eu posso transladar um, ele cai certinho em cima do outro, então eles têm o mesmo tamanho. Tá legal? Certo? Agora, eles têm a mesma medida? Assim, e que medida é essa? Então, perguntando aqui, eu verifiquei que eles têm a mesma quantidade de elementos. Que quantidade de elementos é essa que eles têm? Olhando para isso, eles são capazes de dizer quanto é? 5. Beleza? Eles têm 5 elementos em cada um. Agora, aqui tem a mesma. Que medida tem isso aqui? Eles são capazes de responder essa pergunta só olhando? Não, porque depende de quê? Depende da unidade. Tá tranquilo? Certo? Então, nesse sentido que eu quero dizer que para o conceito de medida não tem uma unidade privilegiada a priori. Tranquilo? E eu só posso rotular que número representa essa medida quando eu fixo uma unidade. Tá tranquilo? Certo? E para a contagem eu não preciso fazer isso. Tá legal? Tá beleza? Tá, a gente vai fazer um exercício também daqui a pouco, que a gente vai começar a falar de operações. Então a gente vai fazer um exercício de pensar de forma inspirada na forma que os gregos pensavam. Tá legal? Certo? Por que eu estou falando dessa forma? Pensar de forma inspirada na forma que os gregos pensavam. Porque a gente não vai reproduzir tudo da mesma maneira que os gregos faziam, que é super difícil, tá? Certo? A gente poderia fazer uma disciplina só assim, mas aí teria que fazer uma disciplina só disso, porque não é fácil fazer as construções e demonstrações da maneira que os gregos faziam. Primeiro que a matemática grega, como vocês devem saber, era toda retórica, né? Todo mundo já sabia disso, ou não? Né? Que a matemática grega não tinha simbologia, né? Era tudo, assim, frases, eram tudo... Tranquilo? Então as demonstrações não tinha nenhuma tipo assim, A igual a B, não existia isso, certo? Beleza? Então é super difícil. Mas a gente vai fazer essa discussão sobre medidas e operações entre medidas de forma inspirada na matemática grega. Então o que a gente vai se inspirar? A gente vai se inspirar na separação entre o mundo dos números e o mundo das magnitudes. Tranquilo? O que significa isso? A gente vai pensar nas operações entre magnitudes sem medir essas magnitudes. Beleza? O que significa medir as magnitudes? É rotulá-las com um número. Tá? Para rotulá-las com um número, o que a gente precisa? Fixar uma unidade. Tá? Quando a gente fixa uma unidade, o que é usar essa unidade para rotular essas medidas com um número? É verificar quantas vezes aquela unidade cabe dentro daquele negócio, tá? Então a gente vai fazer daqui a pouco um exercício de pensar nas operações entre essas magnitudes sem pensar em números, tá legal? Por que eu defendo que esse exercício é importante pra gente? Um motivo, tem vários motivos, mas um motivo que eu acho que é importante, que é o seguinte: são exercícios que nos tiram do lugar de conforto. A gente vai fazer alguns exercícios aqui que nos tiram do lugar de conforto, tá? Então, por que é importante? Porque uma coisa que eu sempre tenho defendido e é uma frase que é irônica de propósito, uma abordagem geométrica para o ensino de geometria na educação básica, né? Porque o ensino de geometria na educação básica virou tudo menos geometria, né? Assim, eu digo que o ensino de geometria é um formulário e uma taxonomia, né? Um formulário, área, não sei o quê, e uma taxonomia, tipo a classificação, paralelepípedo, paralelogramo, beleza? Certo? Então,
é um exercício de quando a gente pensa em operações entre grandezas, sem medir essas grandezas, a gente está pensando num campo que é puramente geométrico. Tá? Então é pensar na geometria de dentro da geometria. Então esse é um motivo, depois eu vou falar outro, que eu acho isso aqui importante. Tranquilo? Deixa eu ver. Bom, então essa questão da unidade, algum comentário mais sobre isso? Certo? Beleza? Bom, aí aqui vai entrar uma questão importante. Alguém quer tirar foto? Isso aí. Alguém quer ficar com essa incumbência? Tá. Mas acho que de repente talvez tenha que chegar mais perto. Tá? Porque o problema desse quadro é que ele é de vidro. Então ele não sai legal nem no filme nem em foto. Esse eu vou pagar. Aqui eu vou deixar um pouco. Você tirou desse aqui, Jéssica? Tirou de todo. Tá ótimo. Senão também vai ficar um monte de foto, hein? Depois eu vou criar uma pasta do Google Drive para subir essas fotos. Bom, mas olha só. Então, vou pagar essa parte, eu vou completar o diagrama, tá? Eu só posso escrever até aqui, porque a câmera só pega até aqui. Olha só. Não aparece, não faz diferença. Hã? Mas se não aparece, não faz diferença. Como assim? Não aparece que está escrito na filmagem. Não, mas eu vou aparecer nem Mas eu. aí ele nem aparece. Eu quero aparecer. Olha só, mas aí é o seguinte, quando a gente fala dessa ideia de unidade subdivisível, a gente vai voltar na questão que o Lauro falou agora há pouco, é o seguinte, tem três, vamos dizer assim, três situações, certo? Assim, básicas. Primeira situação, então o que a gente quer? A gente quer medir uma determinada grandeza com uma unidade fixa, tá? Então, como eu falei agora há pouco, quando a gente fala de medida, a unidade não tem nenhuma unidade privilegiada a priori, tá? Depois isso também tem várias consequências quando a gente vai discutir na educação básica operações entre frações, que a gente vai voltar a falar sobre isso muito também daqui a pouco. Essa questão de não ter uma unidade a priori, uma fração é sempre uma fração em relação a alguma coisa, certo? Mas isso nem sempre é tão discutido, tão explorado, a importância do conceito de unidade para a ideia de número racional, né? Assim, então, estou dando só as cenas do novo capítulo, tá? Vai voltar a falar disso. Mas aqui, então a gente não tem uma unidade fixa a priori, privilegiada. Mas suponha que que a gente fixou uma unidade, certo? A gente fixou uma unidade e quer medir determinada grandeza, determinado segmento AB. Tá tranquilo? Certo? Essa ideia de medida que eu estou falando serve, na verdade, outros tipos de grandeza. A gente podia falar de área, a gente teria uma unidade de área, ou de várias outras coisas, né? Assim, que a gente vai falar, dar vários exemplos aqui. Na ciência contemporânea tem muitos exemplos de grandezas mensuráveis, né? Que esse tipo massa, velocidade, né? Um monte de coisa, sobre as quais a gente vai falar já. Mas, digamos, a gente assim, só para fixar as ideias, a gente vai fixar como medida de comprimento. Tranquilo? Certo? Poderia ser outra coisa qualquer, mas só para fixar as ideias. Vamos pensar em comprimento, tudo que eu vou falar aqui vale para outras grandezas, certo? Então a gente quer ver quantas vezes essa unidade cabe dentro disso aqui que está sendo medido. Então a primeira situação possível, a situação mais simples, é a seguinte.
que é U cabe certo? A unidade U cabe um número inteiro de vezes em AB, tranquilo? Beleza? Tá? Então, nesse caso, a medida de AB em relação à unidade U é um número que? É um número natural. Concorda? Beleza? E eu vou dizer assim, posso por exemplo, representar dessa forma. Tranquilo? Beleza? Então, vou botar assim. Vou botar assim, ó. AB, aqui sem a barrinha em cima, quando eu estou escrevendo AB, eu estou me referindo ao objeto geométrico AB, tá? O segmento AB, tranquilo? E aí, então AB é N vezes U. Aqui o que eu estou dizendo é uma operação entre, esse U também é um objeto geométrico, concorda? Certo? Então aqui eu estou pensando numa operação entre um número e um segmento. Tá? E o que significa? Essa operação ela se executa geometricamente. O que significa isso? Justapor esse objeto geométrico a ele mesmo N vezes. Concorda? Tá? Beleza? Isso tem a ver com as coisas que a gente vai falar já já. Tá? Não hoje. Beleza? Alguma dúvida disso aqui? Eu vou dizer assim, que AB eu posso representar assim, né? Aqui com a barrinha em cima, eu estou representando a medida do segmento AB, tá? Então eu estou dizendo que a medida do segmento AB é um número natural, tá legal? Beleza? Bom, aí a segunda situação é a seguinte: U não cabe um número inteiro de vezes em AB. Quando U não cabe um número inteiro de vezes em AB e a gente está medindo, qual é a estratégia que a gente usa? Que eu acabei de falar. A gente vai subdividir, certo? Tá? Então, U não cabe um número inteiro de vezes em AB, mas tem uma, vou escrever assim, uma subunidade que cabe. Beleza? Tem uma subunidade que cabe. O que eu estou dizendo? O que eu estou querendo dizer com subunidade? É uma subdivisão de U no número inteiro de vezes. Concorda? Beleza? Então eu vou ter que existe uma subunidade V, vou chamar de V, por exemplo, que é 1 sobre N de U, ou U sobre N, tanto faz. Tá legal? Certo? Beleza? Então essa V é uma subunidade de U. E eu tenho que o segmento AB cabe um número inteiro N, aliás, V cabe um número inteiro N de vezes no segmento AB. Tranquilo? Certo? Nesse caso, eu vou, na nossa matemática contemporânea, a gente formula essa situação, a gente expressa essa situação dizendo isso aqui, ó. Tranquilo? Ou em outras palavras, a medida de AB em relação à unidade U é um número que a gente chama de racional. Aqui é um número que a gente chama de natural. Tá legal? Tá tranquilo? Certo? Algum comentário? Beleza? Repara também que aqui eu estou trabalhando com operações entre números e magnitudes. O que é essa operação aqui? Dividir um segmento por um número. É uma operação, a gente pode já ir se acostumando, é uma operação que a gente faz por meio de, assim, construções com régua e compasso. Tá legal? Certo? Como é que é essa depois a gente pode fazer, mas como é que é essa construção geométrica de dividir um segmento por um número?
É aquele negócio que usa o teorema de Tales. Sabe o que é que eu estou falando? Você desenha uma parada assim e faz assim, né? Se baseia no teorema de Tales, certo? Então é uma operação que é factível geometricamente, está bem definida geometricamente. E, aqui, então, e a multiplicação, né, já falei, então a gente está usando operações geométricas. Tá legal? E na nossa matemática contemporânea, a gente fala que nessa primeira situação eu tenho que a medida desse segmento AB é representada por um número natural. E aqui eu falo que a medida desse segmento AB é representada por um número que eu chamo de racional. Tá legal? Certo? Beleza? Aí tem a diferença importante com a matemática grega, porque para a matemática grega, isso aqui não era um número, tá claro? Certo? Tranquilo? Então, como eles falariam isso? Que a gente também vai falar daqui a pouco da definição grega para a ideia de proporção, né? Porque aqui eles estão falando uma ideia de razão, né? E eles tinham uma teoria de razões e uma teoria de proporções. Só que a teoria de razões e proporções dos gregos não era associada como nós fazemos hoje aos números. Hoje nós representamos mais do que isso. Nós pensamos numa proporção automaticamente como um número, concorda? Certo? Eles não pensavam, certo? Aqui eles pensariam assim, eles estão pensando na proporção entre o segmento, na proporção não, na razão entre o segmento AB e o segmento U, concorda? Beleza? Quantas vezes U cabe dentro de AB? Então o que eles diriam aqui é que AB está para U, assim como M está para N. Mas não escreveriam isso como uma fração, não existia fração. Não escreveriam isso como M sobre N. Tá tranquilo? Certo? Então, mas aí que é importante entender o que eu falei ontem também sobre o mito da crise dos incomensuráveis nos gregos. Essa questão existe uma corrente da historiografia clássica que dizia que isso era uma deficiência da matemática grega, certo? No sentido deles não entenderem isso como número, tranquilo? Mas esse novamente é um olhar colonizador, é o olhar que olha a diferença como deficiência. Tá claro o que eu estou querendo dizer? Então isso não era um problema, na verdade não era um problema. Eu afirmo isso dizendo que não há nenhuma evidência histórica, não há nenhum documento que se refira a isso como um problema. Então o problema que eu digo assim, problema no mau sentido, que a gente vai usar muito aqui a palavra problema no bom sentido, né? Não é uma deficiência, né? Então essa deficiência aparece de um olhar anacrônico para a matemática grega. Tá legal? Ou seja, um olhar do nosso ponto de vista. Tá? Então era uma formulação fechada e rigorosa. Existia uma teoria de proporção, uma teoria de razão, que não era associada à teoria de números. Tá? Beleza? Bom, aí agora aqui que vem um caso importante, certo? Que é o caso assim, eu apresentei essas duas situações, né? Numa primeira situação, a gente está tentando ver quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra. Se ela couber um número inteiro de vezes, beleza, está resolvido. Se ela não couber um número inteiro de vezes, a gente subdivide, né? Aí, digamos assim, faz conta que eu subdivido em dois pedaços, né? Tipo assim, eu tenho... vou desenhar aqui, depois eu apago. Eu tenho, digamos, isso aqui. Faz de conta que a unidade é essa e eu quero medir isso aqui, tranquilo? Eu quero medir esse segmento AB com essa unidade, tá certo? Beleza? Tá? Então eu vou verificar que essa unidade não cabe no número inteiro de vezes, tranquilo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir em dois pedaços, certo? Então esse segmento V, que é metade de U, ele vai caber quantas vezes aqui dentro? 5, tranquilo? Então eu botei que AB é 5 vezes V, que eu vou representar, eu vou inventar o número 5 meios, certo? Beleza? Aqui está
O problema é que o V é igual a U, certo? Beleza? Então eu invento o número racional 5 meios para representar essa situação de medida. Tranquilo? Beleza? Bom, mas poderia acontecer de eu ter essa unidade U, aqui eu dividi pela metade, coube, ok. Mas eu poderia dividir pela metade e continuar não cabendo. Aí o que eu faria? Eu pegaria uma subdivisão menor. Tá legal? Tranquilo? Então, agora é um exercício muito importante. Assim, um exercício mental assim, importante. Porque eu quero que vocês façam um esforço, que é difícil, de pensar com a intuição e não com o que vocês já sabem. Então tentem esvaziar as cabeças, assim. Beleza? Faz conta que vocês não sabem números racionais, números irracionais, nada disso. Tranquilo? Vocês estão nessa situação. E isso é fundamental, esse exercício, para a pergunta que o Lauro colocou. Vocês estão nessa situação de que é medir um comprimento, uma unidade, eu peguei a unidade, dividi pela metade, não coube, aí eu divido por 3, sei lá, por 4, não coube, aí eu divido por 10, não coube, eu divido por 20, não coube. Então a pergunta que eu quero fazer é: se eu tenho essa situação aqui, um segmento qualquer e uma unidade qualquer, sempre existe uma subdivisão dessa unidade que cabe um número inteiro de vezes aqui dentro? Ou não? Vocês estão fazendo... Deveria caber, né? Hã? Intuitivamente falando, deveria caber. Isso. Tem mais? Tem outra impressão? Eu concordo com o Adriano. Para mim é muito intuitivo isso, que deveria caber. Certo? Para alguém não é? Tipo assim, eu penso, não é possível, eu vou dividir esse negócio aqui, tipo, em 1 bilhão de algum lugar vai ter uma coisa microscópica que eu vou conseguir caber. Assim. Como é que não pode? Certo? Percebendo qual é o exercício que eu estou vendo? Eu acho isso, assim. Se a gente pensar com a intuição, a nossa intuição, para mim, nos leva a crer que vai caber, que tem alguma coisa que vai caber. Certo? Beleza? Mas, na verdade, isso não é verdade. Né? E não só isso não é verdade, como tá claro até agora o que eu estou falando? Certo? Por que a gente sabe que não é verdade? Porque quando existe essa situação aqui, quando a gente está nessa situação, a medida se representa por um número racional. Quando a gente não está nessa situação, a medida se representa por um número o quê? Irracional. Então, por que eu falei que era importante pensar com a intuição e não com a memória? Porque se a gente pensar com a memória, a gente vai dizer que sim, porque nós, como professores de matemática, já sabemos que existem números racionais. Concorda? Mas para a gente discutir sobre a pergunta do Lauro, é exatamente o contrário. Por que existem números racionais? Certo? Então a gente tem que colocar numa lógica contrária. Por que existem números racionais? Por que existem situações nas quais a gente não consegue nenhuma subdivisão, nenhum trilhão, nenhuma subdivisão da unidade que cabe um número inteiro de vezes, né? Sempre que isso acontecer, a gente vai conseguir representar na forma de uma fração. O que é uma fração? É uma razão, uma comparação entre números naturais, certo? Beleza? Fala. Você acha que essa discussão do ensino fundamental seria válida? Porque eles não sabem ainda, né, da existência dos irracionais. Não, então, intuitivamente eles chegariam a dizer... Não, essa discussão é para chegar nos números racionais. Então, mas assim... Não é que eles já sabem o que é número racional. Não, eles não sabem. Né? Então, mas intuitivamente eles vão dizer que é possível. Sim, então... Aí, como é que comprova para eles que não é? Então, isso, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas nós vamos chegar lá, a gente vai falar muito sobre isso. Eu também não tenho a resposta, mas eu tenho a pergunta. Entendeu? Certo? A pergunta é essa que eu estou colocando. Tá legal? Qual é a pergunta aqui? Qual é a questão aqui? Que
que normalmente, isso que eu estou chamando de problematização da matemática. Normalmente, como é que número irracional é apresentado? É isso aí, que é uma inclusive, logicamente inconsistente, né? Porque número irracional é aquele que não é racional. Então, se você fala essa frase, já teria que existir um conceito de número real a priori. Aí, o que é número real? É o que é número que é racional ou irracional. E o que é irracional? Certo? Para quem é da minha idade, tem aquele anúncio: X está sempre fresquinho. Alguém já viu lendo? É bem isso. Certo? Quer dizer, é uma coisa que é matematicamente inconsistente, mas eu acho que o maior problema desse tipo de abordagem na educação básica não é ser matematicamente inconsistente, é ser pedagogicamente não problemático. Tá? Isso é exatamente aquilo que eu estou chamando de não problematização, é você apresentar uma coisa, número irracional. Mas para que eu tenho que ter número irracional? Tá legal? Certo? Então, obviamente, eu não vou falar para vocês, porque acho que não existe uma forma de ensinar número irracional, que é aquele negócio que eu falei. A gente não reduz o conhecimento para a prática a uma dimensão técnica, no sentido de dizer que existe um roteiro, você vai fazer aquilo e vai dar certo em qualquer turma. Mas a gente vai discutir algumas questões mais na frente sobre o ensino de números irracionais na educação básica. Mas a principal coisa, na minha opinião, sobre isso é o seguinte: tem gente que argumenta assim, eu acho que não deve falar de número irracional na educação básica, que o aluno não vai entender. Não tem problema que o aluno não vai entender. O aluno não vai entender pós-Dedekind na educação básica, mas o objetivo não é ele entender, o objetivo é ele conhecer as perguntas, entendeu? Então é mais importante ele ter essa reflexão, certo? Por que eu preciso ir além dos números racionais, do que entender formalmente o que é um número real. Eu acho até que cai numa discussão interessante que aconteceu comigo, não foi nem o 8º ano. Que assim, quando a gente chega naquela coisa de, por exemplo, entre 0 e 1 tem infinitos números, aí o aluno pergunta, se tem infinitos números, como é que eu chego no 1? Isso aí. Aí assim, para eu explicar isso para eles, eu cheguei naquela questão, quando a gente vai falar lá de limite, que a gente fala da pulga, né? Que a pulga está a 2 metros. Se ela for pulando metade, ela vai chegar quando? Exatamente. Isso aí, qual é o seu nome mesmo? Marcos. Isso aí é o paradoxo de Zenon, né? Exatamente isso aí, né? A gente vai falar sobre isso é bem bacana. Essas coisas, paradoxo de Zenon, né, é exatamente o que o Marcos descreveu. Só que lá os gregos falam da tartaruga, no caso você pode falar com a pulga. Mas é exatamente isso. Eu quero andar daqui até aquela parede, certo? Eu vou em algum momento pular para metade, vai faltar outra metade, mas eu vou andar metade da metade, vai faltar outra metade. Beleza? Como é que os gregos, no caso, interpretavam isso? A conclusão que eles tiraram disso é que o movimento é impossível, né? Que o movimento é uma ilusão. A gente interpreta isso dizendo por meio do conceito de série. Isso é uma progressão geométrica, né? Então a gente interpreta, beleza, é possível existir uma soma com uma quantidade infinita de parcelas cujo resultado é um número finito. A ideia de PG é infinito. Tá legal? Certo? Só que isso é um exemplo que é bem legal, porque, mais uma vez, é uma ideia que está em jogo aí a problematização e não problematização. Porque muitas vezes essa discussão que aconteceu com você é muito comum, eu acho, as pessoas, não fica pensando nisso não. Cala a boca, certo? Beleza? Isso aí, vamos dar a matéria aqui, entendeu? E aí depois chega e dá aquela fórmula de PG infinita. Certo? E aí, mais uma vez, a fórmula de PG infinita fica sem sentido, né? Beleza? Acho que é bem isso. É por aí que você estava pensando. No caso, assim, no 8º ano eu não cheguei a ter essa questão em relação a números irracionais. Sim, mas foi mais quando eu estava... Sim, mas assim, quando eu falei principalmente de dízima periódica. Que eles chegaram assim, mas não vai acabar nunca e vai repetir sempre, mas como é que eu passo para o próximo então? E assim, eu tive que explicar o seguinte, que se a gente for tomar alguma coisa como parâmetro, por exemplo, se eu for andar de
de centésimo em centésimo. Um dia eu chego lá, né? Uma hora eu vou chegar. Mas se eu simplesmente for querer contar a quantidade de números que tem ali, aí de fato eu não vou chegar. A quantidade de subdivisões. Exatamente, eu não vou chegar. Que é isso, você sempre pode ter uma subdivisão menor. Sempre vai ter uma menor do que a outra. Exatamente, mas se você for andando a partir de uma subdivisão fixa, você vai chegar. Mas assim, não foi uma resposta que foi dada. Aí eu entrei nessa pergunta, eu falei assim, tá, imagina você então que existe uma pulga que quer chegar na parede, só que ela só pula metade do que falta. Sim. Aí ela vai chegar quando? Aí assim, eles foram, aí teve aquele rebuliço, né, aí eu falei, vai chegar com tantos pulos. Mas eles não tinham pensado que, não, ele pula metade, depois ele pula outra metade. Mas eu falei, não, metade do que falta. Isso. Aí eles foram naquela, pô, então não chega. Mas aí, como é só que alguém teve que pensar, não, então se eu for pensar em quantos pulos ele pode dar, são infinitos. Isso. Mas se eu estipular o quanto ele vai pular, aí uma hora ele chega. Exatamente. Isso assim, crianças de, sei lá, de 11, 12 anos falando isso ficaram... pra conseguir chegar lá. Claro que não foi todo mundo que chegou, mas assim, um ou outro começou a eles pipocar ficaram isso. envolvidos na discussão. Sim. Exatamente, isso que eu acho que é o mais importante. A gente quer, às vezes, silenciar a discussão, né? Assim, dar logo a resposta. Né? E qual é o nosso papel na educação básica? Digamos assim, a grosso modo, fazer os alunos pensarem matematicamente. Né? O que leva eles a pensarem matematicamente mais? É essa experiência que o Marcos descreveu, você falar logo a fórmula das coisas. Eu acho que é isso. Mas ô Vitor, não sei se você já quis responder a pergunta. Não. Mas mas é porque assim, a natureza da pergunta dos alunos é curiosa porque é diferente dessa pegada que o Marcos, que a gente está colocando aqui. E é bem simples de entender a pergunta deles, porque assim, imagine um triângulo retângulo de catetos 1. A hipotenusa é o segmento finito, cuja medida é o número decimal infinito. Então eles não estão entrando nem no mérito do se existe uma subdivisão ou se vai chegar lá. É como um número que tem parte decimal infinita mede um segmento que é finito. Entendeu? É essa incoerência na opinião deles, né? Isso. Exatamente. Eu acho que é porque, sei lá, eles estão muito acostumados com a matemática que é sempre coerente. Eu acho que na verdade tem uma confusão é uma confusão que eu sempre comento, do objeto representado com o objeto representante. A representação numérica desse número é que é infinito, não é o número, o valor dele, o que ele representa. Eu não sei, acho que o Vitor ainda vai chegar nisso em outras bases, a representação do número irracional também é infinita, em qualquer base que seja. Mas eu acho que é interessante a gente, por exemplo, você falou do quadrado de lado 1 e diagonal, que é incomensurável com o lado. Mas se a gente eleger a diagonal como 1, é o lado que fica com representação. Mas a gente não está falando de comparar, a gente está falando da medida dos alunos que eles estão medindo. Isso não é de 1, essa é a minha unidade. Mas é isso que eu estou dizendo, a medida só vem da comparação, é isso que a gente está vendo. O que talvez é legal dos alunos pensarem é a diferença entre o que eu estou representando e o que eu estou usando para representá-lo. Entendeu? Porque a gente acaba confundindo um número de representação decimal infinita com um número infinito. O número não é infinito, é a representação dele. Então, mas, peraí. Certo? Mas então, essa pergunta do Lauro, ela vem, eu acho, dessa reflexão aqui. Primeiro, quando a gente está fazendo essa discussão, qual é o problema que a gente está tentando resolver? O problema que a gente está tentando resolver é o seguinte: como é que a gente representa medidas por meio de objetos matemáticos que eu vou chamar de números, tá? E esses objetos matemáticos eu vou inventar para representar essas medidas, tá? Beleza? Então, eu posso pensar assim:
que eu tinha inicialmente um objeto matemático, número natural. Esse objeto matemático, que eu posso pensar que ele é anterior à ideia de medida, né? Porque ele vem da contagem. Esse objeto matemático, número natural, ele dá conta de representar algumas medidas, beleza? Que é aquela primeira situação que estava escrita aqui. Tranquilo? Certo? Aí depois, para representar uma outra situação, que aquele objeto, número natural, não dava conta, eu invento um outro objeto, número racional. Tranquilo? Mas a fala que eu estou fazendo é assim, tendo como referência esse problema. O problema é representar medidas por números. Certo? Só que aí o objeto número ele vai sendo inventado na medida que essa discussão vai se desenvolvendo. Tranquilo? Certo? Então, eu invento um outro objeto matemático, número racional, para dar conta desse caso. Tá beleza? Certo? E aí, eu percebo o seguinte, existem medidas finitas. Primeiro, qualquer segmento, ele pode ser subdividido infinitamente. Tá legal? Mas existem, uma vez fixadas uma unidade, existem medidas, existem segmentos finitos, certo? Que não podem ser representados por nenhuma subdivisão inteira daquela unidade, que cabe um número inteiro de vezes ali dentro. Tá legal? Agora, então, qual é o exemplo disso mais... Qual é o primeiro exemplo, talvez o exemplo mais fácil disso, digamos assim? É o lado diagonal do quadrado. Tá legal? Certo? Beleza? Tá? Então, eu vou querer pensar nessa situação, nesse caso aqui. Eu vou tomar o lado como unidade e a diagonal como o AB que eu quero medir. Tranquilo? E aí eu posso demonstrar, a gente não vai fazer essa demonstração agora, né, porque eu quero começar agora com uma outra discussão, mas a gente pode demonstrar que não existe nenhuma subdivisão de A num número igual de vezes que vai caber o número inteiro de vezes aqui dentro de D. Concorda? A gente pode demonstrar isso. Tranquilo? Certo? Demonstrar isso é, digamos assim, correspondente a demonstrar que raiz de 2 é irracional. Tá? A gente vai fazer, nas próximas aulas, a demonstração disso como os gregos faziam. Tá certo? Você conhece a demonstração? Tá. A gente vai fazer essa demonstração que é construído num quadradinho menor e a gente chega numa redução, numa situação de absurdo. Tranquilo? Mas o fato aqui é o seguinte, essa demonstração dos gregos, a gente vai ver que provavelmente é uma demonstração que eu acho que não dá para fazer no ensino fundamental ou no ensino médio. Tranquilo? É uma demonstração bem sofisticada. Tá legal? A gente vai fazer talvez na aula que vem mesmo, tá? Não sei, vamos ver. Tranquilo? Então, a questão é como a gente convence, vamos dizer assim, ou pelo menos como a gente provoca um questionamento nos alunos de que existem medidas. Reparem que isso aqui é uma medida, eu posso inclusive representar isso numa reta numérica, como o Lauro sugeriu, posso fazer isso. Tranquilo? Então, essa medida aqui existe, certo? E o que eu estou me propondo a fazer é rotular essa medida de alguma forma por meio de algum objeto número. Então, que objeto número eu vou inventar? O que eu acho que é crucial aqui é como a gente pode convencer os alunos, ou pelo menos provocar a reflexão, de que o objeto número que eu tinha até então, que é o número racional, não dá conta desse problema. Tranquilo? Certo? Uma forma de argumentar isso é por meio dessa demonstração dos gregos que a gente vai fazer depois. Tá? Quem já viu essa demonstração dos gregos aqui?
Não? Só? Hã? Ah, você faz uma construção, constrói um quadradinho aqui assim. Então, sim, já viram? Então, essa demonstração, acho que quem já viu vai concordar que eu acho que não é uma boa estratégia de convencimento na educação básica. Então, a discussão que a gente vai ter mais à frente é como a gente pode provocar essa problemática na educação básica. E o que eu estou defendendo, sobretudo, é que provocar essa problemática na educação básica é mais importante do que apresentar para os alunos uma ideia pronta de número irracional. É mais importante eles terem um questionamento, ou talvez terem uma clareza de um questionamento sobre por que eu preciso ir além dos números racionais, por que eu preciso inventar novos objetos números, do que entender perfeitamente o que é número irracional. Entender perfeitamente o que é número irracional, ele pode entender depois, certo? Beleza? Tá claro isso aqui? Certo? Então depois a gente vai fazer essa demonstração, tá? Repare que perceber isso, não só, como a gente falou agora há pouco, não é intuitivo, como também a demonstração não é simples. Tá legal? Certo? E a questão, a discussão que é exatamente essa que o Lauro falou. Isso aqui é uma medida que existe, tranquilo? Mas eu não posso representar ela como um número decimal finito. Ou seja, não existe nenhuma subdivisão dessa unidade em potências de 10 que vai caber um número inteiro de vezes aqui dentro. Tá legal? Certo? Uma outra coisa que tem a ver com isso aí é também isso que o Marcos estava falando. É o fato de que eu posso ter, isso também é uma coisa que se pode perceber geometricamente, é o fato de que eu posso ter um somatório, uma quantidade infinita de parcelas, cujo resultado é um número finito, ou é uma grandeza finita. É claro. Eu posso ter um número infinito de parcelas, mas que ao somá-las eu resulto numa coisa finita. Beleza? Ou talvez a gente possa pensar ao contrário. Eu posso ter uma quantidade finita que é decomposta numa quantidade infinita de partes. Aí é a história da pulga do Marcos, ou do paradoxo de Zenon. Tá legal? Certo? Eu posso pegar um segmento finito, dividir na metade. Beleza? Certo? Depois dividir na metade de novo. Tá? Depois dividir na metade de novo. E eu posso continuar esse processo indefinidamente. Então, no caso, eu estou decompondo, certo? Esse segmento finito, que eu posso pensar nesse segmento aqui como uma unidade, eu estou decompondo esse segmento finito numa quantidade infinita de pedaços. Tá legal? Certo? Tranquilo? Muitas vezes, qual é a representação disso como uma PG, no caso? Uma PG infinita. É somatório de quem isso aqui? Somatório, botar com N variando de 1 até infinito, de quem? 1 sobre 2 elevado a N. Né? Isso aqui vai dar 1. Certo? Ou seja, eu tenho 1/2, né? Esse segmento aqui mede 1/2, esse mede 1/4, esse mede 1/8, esse mede 1/16, eu vou continuar subdividindo. Então eu vou ter 1/2 mais 1/4 mais 1/8, 1/16, que vai dar 1. Tá legal? Beleza? Certo? É uma decomposição infinita. Tranquilo? Muitas vezes se dá essa fórmula aqui, a partir daquela fórmula que é dada decorada também de soma de uma PG infinita, e não se faz essa discussão. Tá legal? Então, acho que é a discussão que o Lauro está propondo. Eu tenho um segmento finito, mas esse segmento pode ser decomposto em uma quantidade infinita de pedaços. Tá legal? Certo? E assim, como eu falei, eu não vou apresentar uma solução para essa discussão.
certo? A ideia é explorar a discussão mesmo. Tranquilo? Certo? Então, isso aqui que a gente está falando, aquela segunda situação e essa terceira situação, é aquilo que os gregos chamavam, respectivamente, de caso comensurável e caso incomensurável. Tá legal? Repara que a acepção da palavra comensurável e incomensurável é diferente, muitas vezes, da forma que ela é usada em linguagem corrente. Em linguagem corrente, quando a gente fala que uma coisa é incomensurável, o que a gente quer dizer, muitas vezes? É uma coisa enorme, uma coisa grande. E o que quer dizer, nesse caso aqui, o que quer dizer comensurável? O que é mensurável? Mensurável é que pode ser medido. Comensurável é que pode ser medido junto, né? Então, duas coisas são comensuráveis quando existe uma subunidade que cabe um número finito de vezes em ambas. Tá legal? Certo? Beleza? Então eu vou ter a unidade fixa, divido um número finito de vezes, e aquela subunidade também vai caber um número finito de vezes naquela outra coisa que eu estou tentando medir, que é aquela segunda situação que eu apaguei aqui. Tranquilo? E essa terceira situação é que os gregos chamavam do caso incomensurável. Ou seja, são duas grandezas que não podem ser medidas pela mesma unidade. Não existe uma subunidade comum a elas. Tá legal? Então é a acepção da palavra incomensurável. Tá? Tranquilo? Algum comentário sobre isso? Então, e é exatamente esse caso incomensurável, ele diz também uma coisa importante, que é o seguinte: ele diz que medida e contagem são coisas diferentes. Tá? O que eu quero dizer com isso? Os problemas de contagem não podem ser reduzidos aos problemas de medida, porque se a gente ficar só nos casos comensuráveis, eles podem, certo? Porque o que é aquele caso comensurável? Nada mais é que uma dupla contagem, concorda? Certo? Quando eu escrevo... Cadê? Posso apagar isso aqui? Quando eu escrevo isso aqui, ó, o que é o caso comensurável? Caso comensurável, eu vou escrever eu vou dividir o no número inteiro de vezes e vou obter uma nova unidade V. Ou seja, eu estou dizendo que V cabe N vezes dentro de U. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui é uma contagem. Eu estou contando U N vezes e eu vou obter V. E depois eu digo que o segmento que V cabe um número inteiro de vezes dentro de U. Concorda? Então aqui eu estou contando. Eu não estou fazendo nada mais que contar. Tá legal? Certo? Então, quando eu fico no caso comensurável, certo? Esse é o caso no qual a medida pode se reduzir a um procedimento de contagem. Quando eu digo que o segmento AB, a medida do segmento AB é 2/3, tranquilo? Eu estou pegando a unidade, dividindo em 3, então eu estou dizendo a unidade é 3 vezes alguma coisa, e estou pegando essa alguma coisa e dizendo que AB é 2 vezes alguma coisa, então estou contando. Concorda? Beleza? Agora, no caso incomensurável, eu não posso contar, eu não posso resolver esse problema de medida por meio de uma contagem. Tá legal? Então, o caso incomensurável, se fosse só pelo caso comensurável, eu não precisaria ter esse diagrama. Tranquilo? Certo? Porque bastaria eu trocar a unidade. Tranquilo? Certo? Aqui, no 2/3, se eu trocar a unidade por 1/3, a medida de AB vai ser 2. Concorda com o que eu estou falando? Certo? Aqui eu tenho uma unidade U. Tranquilo? Se eu pegar a unidade V, que é 1/3 de U, certo? Então, em relação a essa unidade V, a medida de AB é 2. Porque AB é 2 vezes 1/3. Tá legal? Certo? Tranquilo? Então, os números naturais podiam resolver esses problemas por meio de uma troca de unidade. Mas no caso incomensurável, não é isso. Eu posso trocar a unidade quanto eu quiser, que eu nunca vou obter um resultado inteiro para aquela medida. Tá legal?
certo? A não ser que a própria unidade seja racional. Não, mas quando eu tenho uma unidade fixa, certo? Quando eu falo de comensurabilidade, eu estou falando de comensurabilidade entre duas coisas. Sim, então. Mas se a unidade fixa for a diagonal do quadrado... Sim, eu sei, mas eu estou falando assim, eu parto disso aqui. Eu parto de uma unidade fixa e de um segmento fixo também, certo? Porque aí eu posso botar o que eu quiser, eu posso chamar isso aqui de 1, entendeu? Mas eu estou partindo disso aqui e isso aqui. Dados dois segmentos, U e AB, não necessariamente eu posso subdividir o U para caber o número inteiro de vezes de AB. Beleza? Certo? Então, no caso, esse problema de contagem, esse problema de medida, certo? Chamando de problema de medida que eu estou chamando é medir uma determinada coisa em relação a uma unidade fixa. Tá legal? Medir com relação ao que ele falou. Se a unidade se chama de 1, vamos dizer, tá? E o AB é 1, mede 1, o que for um centímetro. E o AB mede raiz quadrada de 2 centímetros. Aí, porque aí você está... Esquece 1 e raiz quadrada de 2, é o que ele falou. Se você considerar... Fala. Não, Paulo, mas aí... Sua última explicação não foi. Porque aí você tinha falado para a unidade ser o raiz quadrada de 2. Você conseguiria medir. Tá, mas o que o Vitor está falando é que nem sempre vai ser. Porque, por exemplo, se a unidade for o raiz de 2, o que for racional vai ser incomensurável com a unidade. O que eu estou falando é o seguinte, olha só, nesse problema aqui do quadrado, se eu usar a diagonal como unidade, então a medida da unidade é 1, obviamente. Então eu vou trocar a unidade e vira o número inteiro. Mas o problema que eu estou falando é o seguinte, que aí você não vai conseguir medir quando for racional, fato. Sim, exatamente. Agora pode continuar. Então, mas o problema que eu estou falando é o seguinte, eu fixo uma unidade. A unidade está fixa. Com aquela unidade fixa, eu vou querer medir qualquer coisa. Então, nem todas as coisas eu posso medir dessa forma aqui. Entendeu? Certo? Então, o problema é esse. A partir desse problema, eu estou falando que nem sempre a gente pode reduzir a medida a um caso de contagem. Um caso de dupla contagem, né, que a gente chama. Tá claro isso? Certo? Então, eu parto de uma unidade fixa. Então, o problema é que eu estou falando assim, eu tenho uma unidade fixa e com essa unidade fixa eu quero medir qualquer coisa. Nem todas as coisas eu vou conseguir medir por meio de subdivisões finitas. Se eu puder trocar à vontade, eu posso. Porque eu posso pegar uma coisa qualquer e chamar aquilo de unidade. Mas quando eu parto de uma unidade fixa, tá legal? Então, nem todas as coisas eu vou poder medir por meio de uma contagem. Ficou claro isso? Tá legal? Então, quando eu falo que medida é uma coisa em si, e o caso incomensurável que estabelece a medida como uma coisa que não é um caso particular, ou não é uma coisa que pode ser reduzida a uma contagem, certo? É nesse sentido. Tá beleza? Certo? Então, para acabar de completar esse diagrama, está acabando a aula, isso aí já é um panorama da primeira parte do curso, tá? Então, no caso de medida, eu vou ter um caso comensurável que me leva à ideia de número racional. E se eu considerar o caso comensurável e o caso incomensurável, isso vai me levar à ideia de número real. Tá legal? Beleza? Aqui eu estou usando esses quadradinhos para representar
os conjuntos numéricos que a gente conhece como eles são estruturados hoje. Ao longo do curso a gente vai discutir outras possíveis formas de organizar esse conjunto numérico, tá? Beleza? Aqui que eu quero dizer, se eu considero o problema de medida considerando só o caso comensurável, eu vou chegar no objeto número real, tá? Que é um objeto número que é inventado para dar conta desse caso. Se eu considerar o caso qualquer, eu vou chegar no objeto número real, certo? O caso comensurável ou incomensurável, tá legal? Beleza? Que um vai levar aos números racionais e o outro vai levar aos números reais. Tá beleza? Tá. Agora, nesse diagrama, tá faltando uma coisa. O que é? Que a gente... Conjunto numérico que a gente estuda na educação básica. Números inteiros, certo? Não é à toa. Não é por acaso que está faltando números inteiros, né? Porque os números inteiros, se a gente tem que fazer meio uma forçação de barra para eles entrarem nesse diagrama. Porque a gente falar só de contagem e medida, a gente vai chegar só a coisas positivas, né? Para falar de números inteiros, né? Os números inteiros vão entrar na forma como as nossas ideias numéricas estão organizadas hoje, eles entram antes. Eles entram aqui no meio, certo? Mas a gente poderia introduzir os números negativos depois dos racionais, por exemplo, que é como a gente faz na escola. E a maneira como a gente dá, lá no Fundamental 1, a gente já dá frações, mas números inteiros aí em que ano? Então, é só no Fundamental 2. E essa ordem é diferente da ordem que a matemática está estruturada hoje e é mais próxima da ordem histórica, tá certo? Na ordem histórica, isso surgiu depois, certo? Beleza? Nenhuma cultura na antiguidade tinha uma ideia de número negativo, tá? E várias tinham uma ideia de fracionamento, de alguma forma, relacionado com uma ideia de contagem. Beleza? Tranquilo? Bom, então, para introduzir a ideia de número inteiro ou de número negativo, eu tenho que colocar nesse diagrama uma outra ideia básica. Se eu for falar só de contagem e medida, eu não vou chegar na ideia de número negativo. Tranquilo? E a ideia que a gente coloca para chegar nos números negativos, ela tem a ver com um salto epistemológico importante, certo? Que é o seguinte: quando a gente começa a falar de números negativos, o próprio sentido de número tem que mudar. Porque se a gente fala, o que é um número negativo? É um número que é menor do que o zero, certo? Então, se a gente pensa em número como uma quantidade, certo? Então, o que é o zero? O zero é a ausência de quantidade. Como é que pode haver uma coisa menor que a ausência de quantidade? Tá? Então, quando a gente começa a pensar em números negativos, o sentido de número vai mudar e o sentido de zero também vai mudar. O que é o zero? Quando a gente começa a pensar em números negativos, o zero deixa de ser pensado... Ih, eu esqueci de me de presença, passa aí. Tá? O zero deixa de ser pensado como uma representação de uma ausência de quantidade e ele passa a adquirir um novo significado, que é um significado de quê? Um significado de origem, né? Um significado de referencial. Então, nos números negativos, o zero não é só uma coisa que representa uma ausência. É uma coisa que representa um ponto de partida a partir do qual eu posso andar para um lado ou para o outro. Né? E a característica que diferencia é que eu posso andar para um lado ou para o outro ilimitadamente. Certo? Beleza? Então, o que a gente acrescenta, a ideia que a gente acrescenta aqui é uma ideia de, que eu posso chamar, que não cabe aqui, de orientação. Então, se eu coloco aqui uma ideia de orientação no sentido que a gente tem um referencial e esse referencial eu vou andar de um lado para o outro. Tá legal? Beleza? Então a gente pode pensar de uma certa forma, uma maneira de pensar que os números inteiros, eles vêm
como se fosse uma combinação de uma ideia de contagem com uma ideia de orientação, que eu vou aumentando para um lado e vou diminuindo para o outro, indefinidamente nos dois lados. Ficou claro isso? Tá certo? Beleza? Então, quando, por exemplo, depois a gente vai discutir tudo isso, mas, por exemplo, quando a gente representa uma coisa que eu não gosto muito, eu acho que atrapalha, é quando a gente representa a reta, né? E nessa reta a gente quer botar os números negativos também, certo? Em alguns livros a gente vê representado dessa forma, com uma setinha dupla. Já viram isso? Eu acho que essa representação ela pode confundir, porque a intenção, quer dizer, ela pode não provocar a discussão que a gente quer provocar. Por quê? A intenção dessa representação aqui é como se a setinha representasse uma não limitação. Eu posso continuar para um lado ou para o outro. Só que, em geral, essa seta é usada para representar justamente uma orientação. Tá legal? Certo? Então, a reta ela tem uma orientação. Tá legal? Então, uma confusão comum que os alunos fazem. Por que quem é menor, menos 3 ou menos 2? Certo? O que estabelece essa ordem é o sentido dessa orientação. Se a gente representa uma setinha dupla, certo? Beleza? Essa setinha dupla, possivelmente, ela vai fortalecer aquela ideia que os alunos têm a priori de que menos 3 é maior do que menos 2. Então, por que menos 3 é menor do que menos 2? Porque quando a gente andar no sentido da orientação, ele vem antes, digamos assim. Tranquilo? Certo? Ou então também, nesse caso, outra brincadeira que a gente pode fazer, que eu nem acho que a gente pode chamar de brincadeira, vamos ver se a gente poderia fazer isso. Vamos ver se a gente consegue inventar uma nova ordem na qual menos 3 é maior do que menos 2. A gente poderia inventar uma ordem alternativa também. Mas no nosso caso, de como os nossos números são... Fala. Meus alunos ficam malucos sobre isso. Então, vamos viajar só um menos, depois a gente viaja mais, vamos viajar menos. Mas entendeu o que eu falei? Porque no caso, na maneira como o nosso sistema numérico está formulado, a ordem é dada pela orientação. Então, se a gente quer provocar essa discussão, essa setinha dupla atrapalha. Entendeu? Porque ela fortalece uma coisa que os alunos já falam, tipo, menos 3 é maior do que menos 2, que eles pensam no valor absoluto, eles não pensam na orientação. Tá? Bom, e só para acabar, essa ideia de número negativo, né, como eu falei, ela envolve uma mudança epistemológica do próprio conceito de número. Tá? Porque a gente vai deixar de pensar no número só como uma quantidade, né, uma quantidade que vem de uma contagem, mas a gente vai pensar no número como uma quantidade munida de uma orientação. Tá certo? Beleza? E isso tanto isso é difícil como na nossa matemática contemporânea, na matemática europeia, por exemplo, isso demorou muito para ser aceito. Tá certo? Vocês sabem que os números inteiros só foram aceitos como números, sabe quando? Na verdade, quando, assim, século, não sei direito, mas junto com os números complexos. Tranquilo? Fala, quer falar? Os números inteiros, eles só ganharam o estatuto de número, né, assim, junto com os números complexos. Tranquilo? E o que foi que vamos dizer, o que outorgou essa cidadania numérica aos números negativos? A Tatiana que fala isso. Aos números negativos. O que deu esse direito dos números negativos se chamarem números, na verdade? Foi uma representação geométrica. Tá? Quem se atribui, que propôs essa representação geométrica é o Argand, que vem da ideia do plano de Argand-Gauss. Tranquilo? Certo? Então,
sobre uma coisa, a gente vai falar dessa representação geométrica daqui a pouco. É uma representação geométrica que ele deu conta de representar os números negativos e a sua estrutura algébrica. Então, essa representação geométrica, que é a representação geométrica que levou aquilo que a gente hoje chama de plano de Argand-Gauss, que é o plano dos números complexos, essa representação geométrica, ela deu sentido para a ideia de número inteiro, né? Na época, na Europa, existia muito uma ideia de que um objeto matemático só ganha existência quando ele tem uma representação geométrica, que é diferente da ideia que a gente tem hoje. Os objetos não precisam ter uma representação geométrica para a gente pensar neles, mas na época, o que conferia cidadania matemática aos objetos é uma representação geométrica. Então ele formula uma representação geométrica que dá conta também da estrutura algébrica, ou seja, das operações. Tá beleza? Certo? Tem dois aí, né? É, porque cada um vem de um lado. Ah, tá. Alguém não assinou nenhum dos dois? Tá. Beleza? Certo? Então, na verdade, eles nascem os números negativos como números junto com os números complexos. Beleza? E aí, só para acabar mesmo, tem uma coisa que eu acho que é um exemplo também de uma abordagem não problemática da matemática, que é assim, vocês já devem ter visto, tem livros que tem escrito isso, que é assim, como surgiram os números complexos. Aí tem livros que falam assim, surgiram por causa da equação x ao quadrado mais 1 é igual a 0, beleza? Né? Isso é um exemplo muito claro, eu acho, do que eu chamo de uma abordagem não problemática, certo? Porque a história que se conta, que é falsa, historicamente, mas a narrativa que se conta é assim, tinha essa equação aqui, aí essa equação não tinha solução, aí alguém falou, vamos inventar uma solução para essa equação. Aí inventaram o número i, certo? É bem isso, tipo assim, como se as coisas surgissem assim. Alguém algum dia falar, não, isso aí vou fazer, né? E na verdade, qual é a história que levou ao conceito matemático de número complexo como a gente tem hoje, né? Na verdade, isso vem, os referências, né, historiográficas para isso, vem da resolução das equações polinomiais de grau 3 e 4, certo? Que tem toda uma história também de Cardano, Tartaglia, não sei o quê, né, que eles estavam resolvendo essas equações polinomiais. E o que acontece? Ao resolver essas equações polinomiais, acontece uma coisa diferente da equação polinomial do segundo grau, que é o seguinte: quando a gente tem uma equação polinomial do segundo grau, quando aparece um número complexo lá, né, raiz de delta negativo, quando aparece um número complexo lá, aquele número complexo vai até o final, concorda? Beleza? No momento que eu acho na resolução da equação do segundo grau, eu acho uma raiz negativa, significa que a solução vai ser um número complexo. Vai ser alguma coisa mais ou menos BI, beleza? Vai ser a raiz daquele negativo. Agora, na solução da equação do terceiro grau, que é aquela fórmula lá gigantesca, pode acontecer de aparecer um número complexo, um número imaginário, né, digamos, imaginário puro, lá no meio e ele se cancelar. E no final a solução ser um número real. Entendeu? Pode acontecer isso. Então, os imaginários, nesse contexto, eles eram símbolos puramente manipulatórios que levavam a uma solução real. Entretanto, se eles resolvessem uma equação e a resposta dessa equação fosse um número negativo ou um número complexo, não real, eles diziam que a equação não tinha solução. Certo? Então eles não reconheciam o número real como número, porque ele não podia ser solução de alguma coisa. Ele era apenas um símbolo auxiliar que levava a uma solução real. E o número negativo a mesma coisa. Se desse um número negativo, não tinha solução. Né? Por isso também, se vocês olharem aquelas resoluções da equação do segundo grau lá dos árabes,
Al-Khwarizmi, sabe como é que é? Certo? Sabe o que eu estou falando? Que tinha lá aqueles livros, depois eu vou falar mais sobre isso, mas tinha os livros lá dos árabes que tinham problemas, e eram problemas assim, de herança, de finanças, que levavam à equação do segundo grau. Só que eles levavam aquilo que a gente hoje chama de equação do segundo grau, né? Porque, mais uma vez, falar que aquilo é uma equação do segundo grau é uma visão anacrônica. Eu estou interpretando a prática daquela cultura a partir das nossas práticas. Mas eles tinham problemas que hoje nós resolveríamos por meio de equação do segundo grau, certo? Só que eles tinham para esses problemas vários casos. Eles não tinham uma formulação genérica para esse problema, certo? O que nos permite ter uma formulação genérica é o conceito de número negativo. Porque eles tinham, quando somavam maior com menor, eles mudavam a formulação. Eles não tinham uma coisa que permitisse botar A mais B, onde A e B é qualquer coisa. Beleza? Certo? Depois eu vou mostrar isso aqui. Eles tinham vários casos. Alguém já estudou isso? Já viu isso? Bem breve na faculdade quando eu vi história da matemática, mas nada muito profundo não. Não, aqui também isso vai aprofundar, mas eu vou mostrar quando a gente fala de entrar em números inteiros. Beleza? Então tá, não esqueçam só isso, não esqueçam de entrar na plataforma. Já tem algum material lá, já tem o vídeo de ontem. E daqui até semana que vem vou botar muito mais coisa lá, tá? O aplicativo dá notificação quando deve colocar alguma coisa nova?